Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Higueira e eu ajudo os profissionais de logística a serem promovidos para ganhar mais de R$ 8.000 por mês trabalhando na logística. Bom, o nosso tema de hoje, qual que é? O tema de hoje é como você melhorar a qualidade das suas análises ali no dia a dia para que você consiga aí se destacar e, consequentemente, consiga uma promoção no seu trabalho na logística. Eu costumo dizer o seguinte, que a operação logística ela é uma operação que ela está sempre a quente, né? Ela está sempre acontecendo alguma coisa, ela nunca está parada, né? Tem sempre muita coisa acontecendo e a toda hora. Né? A operação logística ela é uma operação que ela dura aí 24/7, né? Ela está toda hora acontecendo. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até que tem gente, né, que a gente que trabalha na logística, né, é até interessante, porque tem gente que não percebe isso, né? As pessoas acham que acabou o trabalho, né? Fui para casa, encerrou o expediente ou encerrou o turno, né, que a pessoa trabalha. A logística parou, né? A logística, vamos dizer, dormiu. A logística não dorme nunca, 24/7. Por quê? Quando a gente está em casa, né, a gente que trabalha com logística, ou se você não trabalha com logística, tem alguém da família, né, que trabalha com logística, né, as pessoas não entendem muito bem isso. O que acontece? Quando a gente está em casa, está acontecendo alguma operação. Seja no centro de distribuição, que está separando uma carga, que está preparando material para carregar durante a noite, um caminhão que está saindo de uma cidade indo para outra, um navio que está sendo embarcado, um avião que está voando de um lugar para o outro. Tem sempre uma operação logística acontecendo. Então, por isso que a operação logística ela é 24/7, ela não para nunca. E ela tem uma grande variedade, né? A logística, em função dessa quantidade de coisas acontecendo a toda hora, 24/7, ela tem uma quantidade de variáveis que fazem com que esse processo logístico ele acabe se tornando uma operação bastante complexa. Né? Eu creio que você concorde comigo que a logística exige, né, um alto nível de conhecimento devido à grande complexidade que tem no dia a dia, quando a gente olha a logística inserida ali dentro da cadeia de suprimentos, dentro do supply chain. E se você acha que a logística ela já é complexa, né? Então quando a gente olha a logística, né, uma das áreas da logística, por exemplo, um centro de distribuição, o transporte, estoques, planejamento, almoxarifado, comércio exterior, quando a gente acha que essa atividade ela já é complexa, quando você pega tudo isso e coloca dentro da cadeia de suprimentos, o que acontece? Você começa a multiplicar isso, porque você tem múltiplos fornecedores, você tem múltiplos clientes e todos eles interligados com a sua empresa. E aí cada um tem a sua atividade logística para ser que está acontecendo nessas pontas, seja no fornecedor, seja no cliente, e além da sua atividade logística, da empresa aonde você trabalha. Então, o que acontece? Então, quando você coloca tudo isso num contexto de uma cadeia de suprimentos, a quantidade de variáveis que a gente tem no dia a dia cresce de forma muito grande, absurdamente. E com isso também cresce o que? A quantidade de dados que a gente tem, né? A quantidade de informações que são geradas dentro de todo esse sistema chamado cadeia de suprimentos. Então é muita informação mesmo, são muitos dados que a gente tem ali gerados todos os dias na nossa operação dentro da logística. E o sucesso da sua operação, né, na logística, qual que vai ser? O sucesso ele vai depender diretamente do que você está fazendo com essa informação. Como é que você trata todos esses dados que você recebe no dia a dia? Se você, por exemplo, não tem na sua área, né, na sua operação, nenhum indicador, o que vai acontecer? Todos esses dados, todas essas informações que você recebe da operação todos os dias, eles vão estar sendo o quê? Vão estar sendo jogados no lixo. Você não vai usar porque você não tem indicador. E esses dados, eles são importantes para quê? São importantes para abastecer os seus indicadores. E quando eles abastecem seus indicadores, você consegue ter uma visão clara do que está acontecendo, de como que as coisas estão acontecendo. Agora, se ninguém está olhando para eles
ninguém está cuidando dos seus dados, ninguém está analisando os dados, isso é muito ruim. Por que é ruim? Porque você não está tendo uma visão clara do que pode ser melhorado. Tem uma frase que eu gosto muito, né, de falar, e eu acho que é uma frase que me acompanha há muitos anos, né? Quem não controla, não gerencia. Então, se você tem, dentro da operação logística, uma massa de dados que é gerada de forma absurda, porque a complexidade é grande, são várias operações interligadas, né? A operação de fornecedores, de clientes, a sua operação. Se você não está usando aqueles dados para melhorar a sua operação, para você identificar onde você consegue otimizar o seu processo, onde você consegue reduzir custos, melhorar o nível de serviço, se você não está usando aqueles dados para isso, você está realmente perdendo uma grande oportunidade de melhorar tudo isso que eu estou falando, de melhorar os resultados da sua área, melhorar os resultados da logística. Então você precisa definitivamente saber usar esses dados, né? Agora, se você não tem nenhum indicador, se a área que você está não tem nada de indicador, o que vai acontecer? Você não vai usar para nada e aí você vai não conseguir fazer uma gestão eficiente da sua operação logística. E aí a sugestão que eu te dou, né, esse não é o tema da aula de hoje, tá? Não é o nosso tema do vídeo de hoje. O tema não é indicador, mas o que eu vou te dar como sugestão é o seguinte: muda esse cenário o mais rápido possível. Começa a pensar em quais indicadores que você precisa ter na sua operação para que você consiga melhorar a sua operação e atingir os resultados que são esperados pela empresa, e bater as metas da empresa e coisas do tipo. Então, esse não é o tema de hoje. Numa outra aula, num outro vídeo, eu falo mais sobre indicadores. Mas vamos agora considerar o seguinte: vamos considerar que você já passou por essa etapa. Você já conseguiu ter uma árvore, né? Eu costumo falar uma árvore de indicadores, né? Um painel de indicadores bem estruturados. Vamos considerar que você já montou e que você vem fazendo a gestão deles como deve ser feito. Você está acompanhando eles diariamente, semanalmente, você está acompanhando da forma como manda ali a gente tem que fazer, certo? Não adianta nada você ter um indicador e não olhar para ele também, certo? Não vai servir para nada, porque a sua operação não vai melhorar sozinha, concorda? Bom, então assim, se você está olhando bem, está analisando, já tem os indicadores certos, já está bem estruturado toda essa parte de gestão, você deve decidir quais são as informações que são importantes para você ter dados e que você tenha que analisar. E aqui vale um parênteses. Essa é uma etapa bem importante, ela é uma etapa crucial. Saber realmente o que é importante e o que precisa ser medido. Porque, de repente, você vai querer medir tudo, né? Você vai querer ter indicador para tudo, vai querer controlar tudo. Talvez falte braço, talvez você não consiga fazer uma gestão de indicadores no mínimo detalhe. Então você precisa realmente ter bem claro quais são os indicadores, quais são os dados que você vai pegar e vai analisar para melhorar a sua operação. Você precisa entender quais são os dados, né? Quais são as informações vitais para a sua operação. E aí você precisa o quê? Você precisa coletar esses dados, certo? Você precisa saber aonde eles estão. Os dados podem estar... Por que você precisa saber, né? Os dados, você vai precisar de dados para fazer uma análise. E você precisa fazer uma boa análise. Para quê? Para melhorar os seus resultados. E aqui, se você não conseguir coletar os dados, você não vai ter informação para analisar e, consequentemente, você não vai conseguir melhorar nada. Então, você vai precisar coletar os dados, saber aonde estão essas informações, para começar a usá-las de forma realmente a seu favor. A favor do quê? A favor da operação sua, da logística, para que você melhore os seus resultados. Bom, essa etapa de coletar dados, ela pode parecer algo, de certa forma, bem simples. Mas, às vezes, também pode não ser nada simples. Por que ela pode ser simples? Hoje, né, a gente está vivendo a chamada Revolução Industrial, né? Revolução Industrial 4.0, a digitalização, a internet das coisas. Então, cada vez mais, a gente está tendo dados
disponíveis que antes eram muito difíceis da gente medir. Está ficando cada vez mais fácil a gente pegar dados de algumas etapas dos processos que eram muito trabalhoso você conseguir aquela informação e muitas vezes a gente acabava deixando de ter aquela informação devido à dificuldade de conseguir obter aqueles dados. Só que hoje, com a internet das coisas, as máquinas estão mandando as informações para você o tempo inteiro. Está cada vez mais acessível isso. E é uma coisa muito interessante quando a gente fala sobre essa questão de tecnologia, porque cada dia que passa, ela está ficando mais perto da gente. Então, assim, o que você antes tinha dificuldade de conseguir uma informação, hoje está sendo, você consegue coletar essa informação praticamente online. Então, essa seria a forma mais simples de coletar dados. Mas quando não for simples, quando você não conseguir coletar, porque nós temos também que ser realista. Não é todo mundo, não são todas as empresas, e nem é também todos os equipamentos que você vai ter condição de ter essa tecnologia embarcada. Não é todo mundo que vai conseguir usufruir dessa revolução digital em tudo. E nesse caso, a coleta de dados que você precisa fazer para conseguir fazer uma boa análise, ela pode ser um pouquinho mais complicada. Mas mesmo assim, não é motivo para você não fazer. Você vai precisar coletar os dados de alguma forma, você precisa saber como fazer isso. E aí você tem que ser bem criativo. Então você precisa pensar como é que você vai ter aquela informação, porque sem informação você não vai conseguir analisar, e aí sem analisar, sem ter informação e sem analisar, você não vai conseguir, consequentemente, melhorar ali o seu resultado. Isso é fato. Bom, agora vamos considerar o seguinte, vamos considerar que você já venceu essas duas etapas. E aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Será que você sabe analisar esses dados que foram coletados? Será que você está preparado para isso? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque algumas vezes a gente pensa que está fazendo a melhor análise possível e ela podia ser um pouquinho melhor, ter um pouco mais de qualidade. E eu vou te explicar por que isso acontece. Que ela parece, quando eu te faço essa pergunta, se você sabe analisar esses dados, ela parece ser uma pergunta boba, e pode ser até que na hora que eu te faço essa pergunta, você sabe analisar esses dados, você de forma automática vai lá e responda, claro que eu sei, eu faço isso há muito tempo, eu entendo muito bem disso, eu sei analisar os dados sim. E eu de forma nenhuma, eu estou aqui para questionar a sua capacidade analítica, não é esse o intuito. Mas pode ser que a qualidade da sua análise ela possa ser melhorada de forma sensível. E aí isso vai ser realmente uma mudança muito grande na qualidade das suas entregas. E aí quando você melhora a qualidade das suas entregas, você começa a ter uma análise muito melhor, você começa a mostrar aí para o seu gestor, mostrar na empresa a qualidade das suas análises, isso automaticamente te dá um destaque na empresa. E quando você consegue ter um destaque na empresa, você começa a ser considerado aí para outras posições, para possíveis promoções. Então é por isso que é tão importante realmente você garantir que esteja fazendo análises com muita qualidade. E aí eu vou te explicar como é que isso deve funcionar. Mas antes, deixa eu te falar uma história que eu vivi e que você vai ficar bem claro, o que pode ser melhorado e talvez até você já tenha passado por uma situação parecida aí no seu dia a dia da logística. Bom, por algum tempo eu fui responsável pela operação de um centro de distribuição no interior de São Paulo. Quem for de São Paulo, foi no interior de São Paulo. E nessa operação nós tínhamos diversos indicadores de performance. E a gente controlava, eu controlava junto com a minha equipe, esses indicadores diariamente. E todo dia, no início da manhã, nós tínhamos uma rotina de fazer uma reunião para avaliar os resultados que tinham acontecido no dia anterior. Então a gente se reunia na frente dos indicadores, a gente olhava indicador por indicador, e a gente discutia como foi o resultado
E também a gente já discutia se precisaria ter algum plano de ação, se a gente precisaria fazer alguma coisa ali para reverter alguma situação que não estava indo bem. E os resultados, eles estavam indo muito bem. Estavam realmente, não tinha nada para falar, todos eles estavam, eu costumo dizer, verdes, né? Verde é quando ele está dentro da meta. Mas tinha um indicador que ele começou a chamar a atenção. E quando que ele começou a chamar a atenção nossa? Foi quando a área de transportes, né, começou a informar para a gente ali no centro de distribuição que as transportadoras, elas estavam reclamando que estavam ficando muito tempo parado dentro do CD. Elas começaram a reclamar isso para o pessoal que contratava os transportes. E analisando ali os resultados com a operação, né, e discutindo com eles os resultados, eu levei para eles todo esse ruído, né? Ruído que é porque era uma informação que aparentemente não era uma informação verdadeira. Por quê? Porque os indicadores estavam bons, os resultados estavam indo bem. Né? Mas eu levei para eles o ruído que estava tendo com as transportadoras, o questionamento que as transportadoras estavam fazendo, né? Que estava tendo muito tempo, que estava permanecendo muito tempo dentro do CD. E a operação me rebatia dizendo que não fazia o menor sentido essa reclamação, porque os indicadores estavam dentro da meta, que elas estavam reclamando de alguma coisa que não fazia sentido. E realmente, quando você olhava, o indicador estava dentro da meta, esse era o grande problema. Mas o ruído era muito forte, a reclamação era muito forte. O gestor da área de transportes me ligava e falava: pô, Rubens, tem alguma coisa errada aí, as transportadoras estão reclamando. Já tem transportadora que está começando a falar que não vai querer ir porque está demorando muito aí dentro do CD. Bom, era ruído muito forte. Algo não estava indo bem. E aí eu convoquei uma reunião com a operação, né? E eu pedi para que eles preparassem para mim um gráfico onde mostrasse 100% dos carregamentos dos últimos 2 meses. Desculpa. Dos últimos 2 meses, sem separar por dia. Eu queria ver todos os carregamentos, um a um, dos últimos 2 meses. Bom, montaram o gráfico, levantaram todos os dados, a gente tinha todos os dados disponíveis, né? Tinha no nosso sistema. E aí quando eu recebi aquele gráfico, e aí eu coloquei no gráfico, eu coloquei a meta, né? A nossa meta de tempo de permanência. E aí ficou claro que todo aquele ruído que as transportadoras estavam tendo, né? Que estavam colocando pra gente, o ruído ele era verdadeiro. No primeiro mês, quando eu vi o gráfico, o tempo de permanência ele estava variando muito pouco. Então, quando eu vi aquilo lá na operação, eu falei: bom, realmente, o primeiro mês não tem justificativa, não tem motivo de reclamação, porque a variação em relação à meta que a gente tinha era muito pequena. A maior parte dos transportes, a maior parte dos carregamentos que a gente fez naquele centro de distribuição estavam acontecendo muito próximo da meta. Um pouquinho acima, às vezes um pouquinho abaixo, mas estava muito próximo. Só que no segundo mês, a gente tinha muitos casos que estavam ou muito acima ou abaixo da meta. Então você via claramente no gráfico que no primeiro mês estava tudo ali próximo da meta e no segundo mês uma oscilação grande, muitos casos acima da meta. E era fato que a grande maioria dos casos realmente estava dentro da meta. A gente estava com a maior parte dos casos estavam sendo atingidos, a meta estava sendo atingida. E até mesmo estava às vezes abaixo da meta, o tempo de permanência estava até menor. Porém havia uma grande quantidade de casos acima da meta, que justificava a reclamação das transportadoras. Então o ruído fazia todo sentido, mesmo que aquilo não fosse algo generalizado. Não eram todos os casos que estavam acontecendo aquilo, mas estava acontecendo. E aí eu vou te contar por que eu não consegui, né, a gente na operação, naquele momento, por que a gente não conseguiu identificar esses casos? Por que pra gente, no dia a dia, estava tudo parecendo que estava indo bem? Não tinha. O resultado do nosso dia a dia estava lá, verde. Todas as metas estavam dentro da meta. Não tinha nada de errado. Só que estavam reclamando e a gente não pegou. Por quê? Por que a gente não conseguiu identificar isso antes? Pelo seguinte: a gente estava pegando todos os resultados do dia, né? E eles eram agrupados. Todos eles eram agrupados. E o nosso indicador, como é que ele era reportado? O nosso indicador era reportado como tempo médio
de permanência diário. Então, dessa forma, a gente analisava os resultados pela média. E tudo pela média estava indo bem. Só que a média, ela acabava fazendo o quê? Ela ocultava valores que estavam acima e fora da meta. Por quê? Porque haviam valores que estavam muito abaixo. E quando eles estavam muito abaixo, eles acabavam compensando os que estavam acima. Eles compensavam os resultados ruins. Então, quando a gente olhava esse indicador, olhando o tempo médio, essa compensação entre casos que estavam muito abaixo e casos que estavam muito acima, fazia com que a gente tivesse uma análise equivocada da situação que estava acontecendo no CD. E o CD realmente estava tendo alguns tempos de permanência muito maior do que deveria ser, do que estava combinado com as transportadoras. Então, com essa história, né, uma história que eu vivi aí no meu dia a dia, talvez você já tenha até passado por isso. Eu acho que fica bem claro para você que se você analisar resultados considerando apenas a média, você vai ter uma grande chance de fazer uma análise equivocada, inclusive tomar decisões erradas. Então, se você se guiar somente dessa forma, o risco de você ir pelo caminho errado é muito grande. E aí você pode ver uma meta sua ir para o espaço. Você pode perder uma meta porque você está analisando de forma errada os seus dados. E aí o seu resultado que você acha que está indo bem, não está indo tão bem assim. E na logística, nós temos o quê? Nós temos muitos dados referentes à operação. E a gente precisa aprender a trabalhar bem a análise desses dados, a análise dessas informações. Inclusive, você precisa ter certeza de que os dados que você está utilizando, eles foram coletados da forma correta. Porque não adianta nada você ter feito uma excelente análise, né? Você fazer uma excelente análise, e se ela for baseada em dados ruins. Porque apesar de você fazer uma excelente análise, como os dados são ruins, a decisão ela vai ser errada. Você foi baseada em números errados. Então precisa tomar muito cuidado com as informações, com os dados, da onde vem, a confiabilidade desses dados. É muito importante isso, para que você consiga fazer a análise correta e tomar as decisões corretas. As decisões que vão ajudar a você melhorar os resultados da sua área na logística, melhorar os resultados ali no seu dia a dia, bater as metas que você tem ali na logística. E considerando que você tem os dados coletados da forma correta, o que você precisa fazer para melhorar a qualidade da sua análise? Eu vou te contar. Você precisa utilizar a estatística. Sim, estatística. A tão temida e incompreendida estatística. Eu peço só um favor para você, não sai do vídeo agora porque eu falei sobre estatística, tá? Porque quando eu falo isso, nessa hora já tem um monte de gente que torce o nariz, tem gente que já sente arrepio, né? Porque eu acho que a estatística, talvez junto com a matemática, né? Elas são disciplinas que muita gente não gosta. Muita gente odeia, né? Estatística, matemática, é muito complicado e não gosta, e muitas vezes as pessoas não gostam da estatística, né? Mas nunca nem usou, nunca experimentou, nunca usou no dia a dia. E por que as pessoas têm esse receio quando a gente fala, puxa, a estatística é uma coisa de outro mundo? Porque, de fato, nós somos apresentados para a estatística como se ela fosse algo de outro mundo. Quando alguém mostra para a gente um modelo estatístico, mostra alguma informação estatística para a gente, dados, análises estatísticas, sempre mostram coisas muito complexas, coisas muito complicadas, o que é difícil de você entender. Então é muito normal que as pessoas fiquem com receio, sintam arrepio, torçam o nariz quando fala sobre estatística. É muito normal, porque quando vão mostrar a estatística para a gente, mostram coisas extremamente complexas que ninguém consegue entender. E é tão difícil de entender
que geralmente quem vai apresentar essas informações, quem vai fazer isso são pessoas que são cientistas de dados, né, que são na maioria deles formados aí em estatística ou matemática. Né? Então, mas só que o que eu peço para você é o seguinte, você não precisa ficar apavorado quando eu falo que para você melhorar a qualidade da sua análise na logística, você precisa usar estatística. Eu falo para você não se apavorar com isso. Tá? Não se apavora mesmo. Eu vou te explicar porque não é algo tão complicado como você pode pensar. Porque quando eu chego, né, e falo isso, tem gente que acha que, puxa, agora eu não vou conseguir ter boas análises porque eu não sei estatística. Só que eu não sou estatístico, tá? Eu não fiz faculdade de estatística, não fiz faculdade de matemática, mas eu aprendi o que a estatística pode trazer de bom para mim nas minhas análises no dia a dia. Como que ela consegue me ajudar a melhorar os meus resultados? Como que ela consegue me ajudar a bater as minhas metas na logística? Eu entendi como que ela consegue fazer isso, o que ela pode me trazer de bom. Eu aprendi que a única forma da gente conseguir analisar um conjunto de dados na quantidade que a gente tem na logística, né? Que são muitos dados. Que a única forma de conseguir analisar bem um conjunto de dados e conseguir ter uma ótima análise e tomar uma decisão mais precisa, mais correta, ir na direção correta ali para a gente conseguir melhorar o resultado, para resolver um problema, para bater uma meta, usando a estatística, vai ser algo que vai te colocar no caminho certo. E usando o básico da estatística. Sim, o básico. Por isso que eu estou falando que você não precisa ficar apavorado quando eu falo sobre estatística. Você não vai precisar aprender modelos estatísticos muito complexos para conseguir ter análises aí muito melhores no seu dia a dia. Não vai. A única coisa que você vai precisar é aprender o seguinte, que você não pode se basear única e exclusivamente pela média para fazer análises. Você vai aprender conceitos básicos de estatística que são, por exemplo, a própria média é um conceito de estatística, média, mediana, desvio padrão, distribuição normal, histograma. Talvez você até já tenha ouvido falar sobre esses itens. E isso tudo é básico. E você pode achar que é tão complexo, né, que não dá para aprender. Mas dá sim. Tá? Depende de como você é apresentado para isso. Mas ele dá para você aprender. E quando você aprende, quando você entende como que usar esse tipo de análise, né, esse tipo de conceitos, ajuda a melhorar a qualidade da sua análise, você vai ver que o seu nível de jogo ele vai mudar muito. Por quê? Você não vai ser mais aquela pessoa que se baseia apenas na média dos resultados. Você vai ser uma pessoa que vai conseguir analisar o desvio padrão, quanto que está desviando, quem que está dentro de um intervalo, né, de confiabilidade. É outro jogo, é outra conversa. A qualidade que você vai passar de informação para o seu gestor, que você vai passar de informação para outras áreas da empresa, é muito maior. E isso faz com que você se torne o quê? Um profissional de destaque. E quem cresce na empresa são as pessoas que entregam resultados e, consequentemente, que se destacam. São essas pessoas que são promovidas. Então, se você está buscando isso, você precisa definitivamente aprender como ter qualidade superior nas suas análises do dia a dia. Porque isso sim vai te ajudar a bater as suas metas, a melhorar os seus resultados, a resolver os seus problemas. Então, quando você conhece esses conceitos estatísticos, os conceitos básicos, de novo, anota aí, básico, eu não estou falando para você se tornar um estatístico fora, eu não sou, nem pretendo ser, mas o básico da estatística me ajuda muito a entender o que está indo bem, o que está indo mal. E naquele exemplo que eu te dei, naquela experiência, eu aprendi a falha, eu falhei, teve uma falha. Por quê? Porque estava todo mundo olhando o resultado médio. Mas beleza, depois a gente aprendeu, corrigiu e começamos a olhar de outra forma. E aí a gente não teve mais esse tipo de problema.
faz parte. Todo mundo erra e você aprende com os erros. Então, se por acaso hoje você está usando um indicador com média, tudo bem. Era o que você estava usando até hoje. Você está aprendendo agora, eu estou comentando contigo agora, que você pode ter uma análise muito melhor, uma qualidade muito superior nas suas análises, se você usar um pouquinho de estatística nelas. Se você aprender um pouquinho só sobre estatística. E quando você conhece esses conceitos e você consegue aplicar nas suas análises, o seu nível de entendimento do que está acontecendo na operação muda de forma significativa. Fica muito mais claro o que está indo bem, o que está indo mal, o que precisa ser melhorado, aonde está o problema. Fica muito claro. E com isso, você consegue trazer soluções mais eficazes e mais eficientes para a operação, fazendo com que você consiga levar os resultados ali da sua área para um outro nível, para um outro patamar. Como eu disse, quando você melhora a qualidade das suas análises, o seu nível de jogo muda muito. E dessa forma, você fica muito mais próximo e conseguir aí um destaque na empresa para conquistar aí uma tão sonhada promoção trabalhando na logística. Então, se você não estava usando a tão temida, a tão apavorante estatística no seu dia a dia, abre um espacinho aí para você começar a usar. E você vai ver como vai mudar muito a qualidade das suas análises. E você vai se surpreender com resultados que você achava que estava indo bem e eles não estão tão bem assim. E o que é isso? É ruim ou é bom? Na minha opinião, é muito bom. Por quê? Porque você vai ter identificado algo que não estava indo bem e vai ter oportunidade de melhorar. De melhorar aquele resultado. E aí você vai conseguir mostrar que está entregando ótimos resultados aí na empresa que você está trabalhando. Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa live de hoje. O tema foi como melhorar as suas análises na logística e melhorar de uma forma onde você consiga, né, realmente utilizar a estatística para melhorar isso. Considera a estatística, né, eu acho que uma amiga sua nas suas análises. Ela pode parecer complexa? Pode, porque a gente aprendeu ela de forma complexa. Todo mundo trouxe de forma complexa para a gente isso. Só que ela tem condição de ser muito simples e ela vai te ajudar muito aí nas suas análises. Tá legal? Bom, deixa eu ver. O John Alisson comentou aqui que ele tem esse mesmo problema na empresa onde ele trabalha. Né? Ele fez um comentário aqui pelo YouTube. Até para reforçar, para quem chegou durante a live, eu estou agora nas 3 plataformas. Então, vocês estão assistindo no Instagram, nesse momento Instagram, Facebook e YouTube, tá? As 3 plataformas eu estou fazendo a live nesse momento. E aqui no YouTube eu recebi, a pessoa comentou, o John comentou, que o problema que ele tem na empresa é em função do tipo de produto que eles trabalham. Pode ser que o tipo de produto com que trabalha, você tenha ainda mais necessidade ainda de usar estatística, tá? Porque quando você trabalha com modelos de previsão de demanda, modelos de previsão de vendas, a estatística ainda é mais necessária ainda, tá? Então realmente pode ser um ponto importante. Deixa eu ver se aqui no Instagram teve algum comentário, alguma pergunta durante a live, e aí eu já... Não teve por enquanto nenhuma, mas tranquilo aqui vamos voltar aqui do YouTube. E, bom, a gente vai encerrar aqui, eu vou encerrar aqui agora a live, mas vou encerrar. Mas antes eu vou te convidar de novo para você se inscrever na Semana Acelerando a Sua Carreira na Logística, que vai acontecer do dia 26 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu site, rubensrigueira.com.br, e se inscreve agora mesmo, tá? Essa semana são 4 episódios, online, gratuito, e eu tenho certeza que vai ajudar você a acelerar a sua carreira na logística. Se 2021 você colocou como objetivo ser promovido na logística, então vamos começar da forma certa, tá legal? Se inscreve lá, eu vou esperar você. E
Essa live aqui acontece segunda e quinta-feira às 9h30, segunda e quinta-feira às 8h30 da noite, em todas as plataformas. Antes era só no Instagram, depois foi no YouTube, agora é no Facebook, YouTube e Instagram. Tá legal? Pessoal, muito obrigado pela presença e espero vocês na próxima live. Um grande abraço, bom descanso. Tchau, tchau.